Vocês sabiam que para lutar pelos seus direitos é importante que vocês conheçam as leis que os regem? Por isso, hoje nós vamos falar sobre os principais aspectos da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei 13.146, ela entrou em vigor em 2016 e ela consolida as mais diversas normas que estavam esparsas em leis, portarias e decretos. E principalmente ela vem regulamentar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que entrou em nosso ordenamento em 2009 com status constitucional. Então, a convenção ela traz as diretrizes gerais e a lei brasileira ela regulamenta essas diretrizes previstas na convenção. O primeiro aspecto importante que a Lei Brasileira de Inclusão traz é a questão da abordagem biopsicossocial na avaliação da pessoa com deficiência, previsto no artigo 2º da lei. Então, antes da instituição dessa norma, as avaliações da pessoa com deficiência eram feitas apenas do ponto de vista médico. E agora ela leva em conta outros fatores ambientais, tá? E não apenas limitações funcionais do corpo humano. Com isso, você tem uma fórmula: deficiência é igual a limitação funcional, que pode ser física, sensorial, mental e intelectual, vezes ambiente, que inclui as barreiras diversas, como barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas. É importante, pessoal, ter em mente que a avaliação da pessoa com deficiência ela deve ser feita por uma equipe multidisciplinar e não apenas pelo médico. E para exemplificar um pouco isso, imaginem uma pessoa que ela tem uma deficiência física, utiliza cadeira de rodas e precisa sacar dinheiro num caixa eletrônico. Então ela vai no banco, mas percebe que não tem caixa eletrônico acessível para ela. Então ela é impedida de sacar o dinheiro. Então você tem aqui uma barreira que impede a pessoa com deficiência de cumprir o seu objetivo. Logo, você tem uma limitação funcional, que é a deficiência física, vezes uma barreira. Agora, se o banco ele não tivesse essa barreira, se ele fosse plenamente acessível para essa pessoa com deficiência, você teria uma limitação física vezes 0 barreiras. E 1 vezes 0 é 0, então não teria deficiência. Por isso a importância da gente não ter essas barreiras na sociedade. Então, a questão dessas barreiras é tão importante que a lei ela dispõe de um artigo apenas para elencar essas barreiras existentes na nossa sociedade, que é o artigo 3º. Então, ela traz as barreiras urbanísticas, que são aquelas barreiras que a gente encontra nas vias públicas e privadas, como, por exemplo, uma calçada que não tem rampa de acesso. As barreiras arquitetônicas que você encontra nos edifícios públicos e privados. Então, um prédio que não tem um banheiro acessível, ele tem uma barreira, né, arquitetônica. Ou um prédio que não tem rampas de acesso, ele tem uma barreira arquitetônica. Barreiras no transporte, barreiras na comunicação e na informação, como por exemplo, um site que não é acessível para a pessoa que tem deficiência visual, o contraste é muito baixo, ou por exemplo, você tem imagens que não possuem descrição, tá? Então, isso tudo são barreiras à comunicação. Barreiras atitudinais, que são assim as que mais existem na nossa sociedade, que são aquelas atitudes preconceituosas, aquelas atitudes discriminatórias, e as barreiras tecnológicas. Então, pessoal, é preciso a gente ter em mente que essas barreiras elas devem ser eliminadas para que a pessoa com deficiência ela seja plenamente incluída na nossa sociedade. O terceiro aspecto importante que a Lei Brasileira de Inclusão traz é a questão da nomenclatura. Então, hoje, o único termo que é aceito é
pessoa com deficiência. Não mais pessoa portadora de deficiência ou pessoa com necessidade especial ou mesmo pessoa deficiente. É pessoa com deficiência. Esse é o único termo aceito. Outro aspecto importante trazido pela norma é a questão da capacidade civil da pessoa com deficiência. Então, agora, não existe mais esse argumento de que as pessoas com deficiência não têm autonomia necessária para decidirem sobre a sua própria vida. Tá? A norma ela traz que as pessoas com deficiência elas podem sim realizar os atos da vida civil, elas podem se casar, elas podem constituir uma união estável, elas podem exercer direitos sexuais e reprodutivos, dentre tantos outros. Então você tem um enfraquecimento do Instituto da Interdição Civil e inclusive isso alterou o Código Civil, que antes trazia como absolutamente incapazes as pessoas com deficiência. Hoje em dia, com essa alteração, apenas as pessoas menores de 16 anos são consideradas absolutamente incapazes. Outro instituto muito importante da Lei Brasileira de Inclusão é a questão da tomada de decisão apoiada. A pessoa com deficiência, então, ela pode escolher duas pessoas idôneas e de sua confiança, tá? A pessoa com deficiência, não o juiz, que indica essa pessoa para apoiá-las em decisões relativas a atos da vida civil em geral. Então você tem aqui um enfraquecimento da curatela, ela passa a ser o instituto, uma medida extraordinária e apenas para certos atos como patrimoniais e negociais. E por fim, um aspecto trazido pela Lei Brasileira de Inclusão, que também é muito importante, é a questão do cadastro inclusão, que reúne aí informações georreferenciadas que caracterizam socioeconomicamente as pessoas com deficiência. Isso é muito importante para o desenvolvimento de políticas públicas e ações afirmativas e também para os benefícios que as pessoas com deficiência fazem jus, como o benefício de prestação continuada. A lei ela ainda traz outros pontos muito importantes, pessoal, mas hoje a gente vai falar só sobre isso, então fiquem atentos que depois faremos outros vídeos trazendo mais aspectos sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Eu recomendo fortemente que vocês leiam essa lei, que ela é fundamental na área da pessoa com deficiência. É isso, um forte abraço para todos.